Olá, irmãs, tudo bem? Estamos aqui novamente para estudarmos os dois últimos capítulos do livro Mulheres da Palavra. Sim, estamos finalizando mais um estudo e realmente foi uma bênção estar aqui com vocês, estudando, aprendendo sobre a palavra de Deus. E eu acredito que ficou um pouquinho também do que eu falei aqui para vocês. Espero que vocês tenham compreendido o máximo possível, né? E nós vamos para os dois últimos capítulos do nosso livro Mulheres da Palavra. E são dois capítulos não menos importantes que os outros, né? Cada um com a sua informação, mas acredito que será uma bênção também. Amém? Vamos lá, irmãs, vamos orar, entregando para Deus esse momento de aprendizado, de ensino, e que possamos ser edificadas também pela palavra de Deus, por tudo que Ele tem nos ensinado até agora. Tudo bem? Então vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, Senhor. Olhe por mais um estudo aqui, Senhor, por cada pessoa, Senhor, cada mulher que estará ouvindo, Senhor, do teu estudo, Senhor, da tua palavra. Que possamos aprender mais, Senhor, de forma, Senhor, de aprender, Senhor, da tua palavra. Possamos também aprender a como ensinar a tua palavra a outras mulheres, Senhor. Que tu possa cuidar, Senhor, de cada vida, Senhor, de cada família que estará ouvindo essa palavra. Que tu possa nos direcionar e abrir a nossa mente, Senhor, tirando toda a preocupação, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor. Que possamos dedicar um pouco do nosso tempo, Senhor, para ti, Senhor. Que o Senhor possa nos encher da tua presença, Senhor, e cuidar de nós, Senhor. É o que eu te peço e com fé eu te agradeço. Amém. Amém, irmãs? Então vamos lá. No capítulo de hoje, nós vamos estudar capítulos, né? Capítulo 8 e o capítulo 9, certo? Capítulo 8 fala-se juntando tudo. A autora, ela começa o capítulo com um versículo. O versículo do capítulo 8 é o Salmo 119, versículo 10 e 11, que eu vou ler aqui para vocês. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, como vocês lembram, né, vamos revisar os 5 P's, que é o foco do livro Mulheres da Palavra, que a autora ela direciona os 5 P's como uma forma de estudar a palavra com diferentes formas, visando os 5 P's. Então, quais são os 5 P's que nós já estudamos? São o estude com propósito, estude com perspectiva, estude com paciência, estude com processo e estude com preces. Diante de todos, a autora ela usa como exemplo, nesse capítulo, o livro de Tiago, que nos direciona a juntar todos esses tópicos e trabalhar em um texto específico. E a autora ela escolheu Tiago, especificamente o capítulo 1, versículo 1, o texto do capítulo 1. Sabemos que o livro de Tiago ele é relativamente pequeno, então a autora ela escolheu esse livro específico exatamente por causa disso, né? Então vamos lá. A autora ela usa o exemplo do livro de Tiago e ela já relata nas primeiras palavras do capítulo, ela diz, olha, nós podemos levar 3 dias ou 3 semanas. O tempo, relativamente, não importa. O mais importante é cumprir, né, e fazer o processo constante na direção certa. Que a direção certa é o conhecimento, é buscarmos o conhecimento de Deus diante da palavra, não é isso que nós estamos buscando aqui? Então a autora ela direciona para esse momento de escolhermos o texto, e isso pode levar 3 dias, 3 semanas, um mês. O mais importante é você ir na direção correta do conhecimento, certo? Então, antes de começar, ela pede para juntar alguns itens, né? Quais itens principais? Uma cópia impressa do texto com espaço duplo e margens largas, que inclua notas de rodapé e as referências cruzadas, que é justamente uma folha, basicamente de A4, com o texto bem espaçado, texto do capítulo 1, e as laterais, que ela chama de notas de rodapé, né? As laterais embaixo, em cima
e as laterais também é importante que estejam vazias para você preencher com as informações necessárias do texto, certo? E ela disse também que precisa das referências cruzadas. Vocês lembram que a gente já havia falado sobre isso? Daquelas referências cruzadas que fica geralmente na abinha da nossa Bíblia, da página, onde tem um númerozinho lá no específico do texto e ele te direciona para um local de outro texto, em outro local da Bíblia. E aí ela faz referência também a isso, que é necessário você ter as referências cruzadas na impressão desse papel, do texto, ok? Também é preciso caneta, marca-texto, que é uma forma de você destacar as informações mais importantes. É um conjunto de canetas ou lápis coloridos para anotação, né? Pode ser canetas azul, preta e vermelha, ou então, para quem gosta de canetas variadas, ela diz que também é uma forma muito útil de você fazer as marcações no texto. E ela pede um diário ou um fichário, pode ser um caderno também, basicamente a gente utiliza o caderno para manter todas as anotações no mesmo lugar. Como se pegasse aquela folha e você guardasse ela, porque você vai utilizar não só esse texto de Tiago, mas outros textos também que você pode utilizar para fazer seu estudo, ok? Então, diante de todos esses itens em mãos, nós já temos o papel A4, basicamente, com o texto específico. Nós já temos os marca-textos, as canetas coloridas, nós já temos as referências cruzadas desse texto específico que nós escolhemos, no caso ela escolheu 1 Tiago, e um diário, um fichário que eu vou guardar tudo aquilo que eu preciso para estudar aquele texto, certo? E eu vou colocar esse fichário, esse diário, todos os textos específicos que eu vou estudar. Diante de tudo isso, eu tenho todos esses materiais, eu vou começar o passo a passo. E ela descreve alguns passos importantes. O primeiro passo é começar com propósito. O que seria esse propósito? É começar o estudo onde o livro de Tiago se encaixa na história da Bíblia. Sabemos que o livro de Tiago é um livro relativamente pequeno, mas ele é muito rico de informação. E o que a autora quis dizer é o livro ele foi feito com qual o propósito do livro, né? O livro, ele se encontra no Novo Testamento, no Velho Testamento. Ele é um livro de sabedoria, de poesia, de outros temas. O livro ele se baseia em quê? E aí a gente já começa a compreender o contexto. E a autora ela já disse que o livro de Tiago, ele está no Novo Testamento. Ele é um livro de sabedoria. Ele fala sobre redenção, fala sobre justificação. É um livro muito rico. Ele é relativamente pequeno, mas ele é um livro cheio de informações importantes que nós podemos aprender muito com o livro de Tiago. Tá? Diante disso, qual o segundo passo? Tenha perspectiva sobre o livro que você estiver estudando, né? E a perspectiva que ela fala é diante de vários fatores, né? E aí eu vou precisar de uma Bíblia de estudo, eu preciso responder aquelas perguntas arqueológicas, lembra que a gente tinha falado nos capítulos anteriores? Eu preciso reservar um tempo para isso. Não posso fazer isso na correria, eu não posso dedicar apenas 15 minutos para fazer um estudo, pelo contrário, eu preciso de tempo para fazer isso. E quanto mais tempo eu gastar entrando na pele daquele texto, compreender o texto como um todo, dos ouvintes originais, mais facilidade eu vou ter para compreender, para interpretar aquele texto, para aplicar o texto, certo? E que é justamente o passo 3, que é comece o processo de compreensão, interpretação e aplicação do texto. Primeiro, a compreensão. Vocês lembram? Compreensão, eu vou fazer uma pergunta para o texto. Eu vou dizer o que o texto diz, né? Quais são os principais pensamentos que eles teriam da carta com base no fato de estarem sendo perseguidos por sua fé? E aí é necessário você ler a carta várias vezes se for necessário. Ler a carta em outras traduções. E não fica... Muitas vezes a gente fica angustiada com o texto quando a gente não compreende, né? Mas a vantagem é que você pode voltar, pode revisar, pode lê-lo novamente, pode começar
preparar o estudo na segunda-feira, você não compreendeu o texto na segunda muito bem, na terça você vai lá e lê novamente, você já começa a clarear a sua mente. Então, não se desesperem, tá bom? A autora ela diz que quando você tiver uma percepção daquilo que Tiago está dizendo de forma geral, comece a olhar para o que ele está dizendo de forma específica. Comece trabalhando ao longo das partes lógicas da carta, pedaço por pedaço, sabe? Aquele pedacinho, a gente pergunta a questão das palavras repetidas, né, com as palavras que mais se repetem, e aí já entra a questão dos marca-textos, as canetas para você circular, marcar, é muito importante esse momento, tá? Marcar também as palavras que você não compreende, porque aí você pode ir buscar no estudo na Bíblia de Estudo e também em traduções diferentes, que às vezes a gente não compreende a palavra ali naquele texto que a gente tem acesso, mas a gente tem a oportunidade de buscar outras traduções. E isso é uma benção, porque nos faz entender o texto de uma outra perspectiva, certo? E existe alguma ideia confusa, uma ideia que muitas vezes você não está entendendo num versículo específico, você precisa anotar, né, aquela pergunta para você poder trabalhar ela depois com mais detalhes, né? Porque uma dúvida a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente não entende e é importante que a gente anote para a gente poder compreender e se dedicar talvez mais tempo depois para compreender aquele texto da palavra. Tudo bem? Ela dá o exemplo do versículo 1. Tiago, versículo 1, diante da Almeida Revista Atualizada. Fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então imagine, né? Eu entendo aqui algumas palavras, outra eu fiquei na dúvida, como por exemplo, servo de Deus. Servo eu sei que é escravo, é uma palavra semelhante. Servo de Deus do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. E aí eu imagino, dispersão, ele está querendo falar sobre o quê? Não entendi essa palavra dispersão. Eu vou marcar, eu vou circular, eu vou colocar um marca-texto, eu vou colocar um ponto de interrogação. Não entendi essa palavra. O que isso quer dizer? E depois que eu ler todo o texto, eu volto para essa palavra e vou compreender o que aquela palavra está encaixada ali. Eu vou buscar outra tradução para entender. Sabe? Isso é muito importante, é aquelas perguntas arqueológicas, é você buscar mesmo o que aquele texto está querendo falar com você. No caso aqui, o versículo 1. Né? O versículo 1 ele já começa te desafiando, né? A você buscar mais a palavra de Deus. O segundo tópico é a interpretação. O que o texto significa. E aí eu vou precisar das referências cruzadas. Lembra que ela pede que nós temos essas referências cruzadas para comparar, tá? Essas referências, elas são listadas na própria Bíblia, todas as Bíblias têm, que é uma forma também de auxílio do estudo da palavra. E como referência cruzada dessa passagem, ela enriquece a compreensão acerca do texto que você está estudando, porque ele vai te levar para outro texto com informações que te façam compreender aquele texto que você está inserindo, tá bom? Então, observe como as palavras de Jesus e de Pedro aumentam o nosso entendimento em relação às palavras de Tiago. As provações são, em última análise, uma bênção, concedendo-nos recompensa celestial, são relativamente breves, provam que nossa fé é genuína e trazem glória. Né? Quando a gente vai lá no capítulo 1 de Tiago, no versículo 2 e 3, ele tem uma referência cruzada. Ele vai te levar lá para Mateus capítulo 5, de 11 a 12, e ele também vai te levar para 1 Pedro 6 e 7. Essas referências cruzadas, elas trazem informações do versículo 2 e 3 de Tiago. Né? Quando a gente tiver a oportunidade, vocês já começam com um pontapé inicial para a gente estudar sobre isso, né? Falando sobre, no livro de Tiago, versículo 2 e 3, fala assim, ó. Meus irmãos, tendem por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, certo? E Mateus, lembra, que é uma referência cruzada de Tiago, ele fala assim, bem-aventurados sois quando por minha causa
vos injuriares e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguirão os profetas que viveram antes de nós. Então, um texto compreende o outro. Você vai buscar o texto, que é a referência cruzada, e ele te dá uma informação a mais daquele texto, te faz clarear a mente sobre aquele texto, certo? Outra ferramenta da interpretação é você parafrasear o texto. O que seria parafrasear o texto? É apenas escrever um versículo ou uma passagem com as próprias palavras para nos ajudar a raciocinar, a fim de entendermos o seu sentido. E quando você parafraseia um texto, é uma forma útil de você compreender aquele texto diferente. Diferente porque um versículo ele pode parecer confuso e você compreendendo aquele texto, parafraseando, é uma forma de você exercitar a sua mente e explicar para você mesma como você entendeu aquele versículo, né? E parafrasear, muitas vezes você não sabe o texto decorado, né? O versículo decorado, o capítulo 20 de Mateus fala. Exatamente como está lá cada palavra. Mas você sabe que o texto ele se referencia sobre as informações de Jesus, de um dos milagres de Jesus. Você sabe que está ali o texto, mas você não muitas vezes parafrasear é você explicar aquele texto não da forma exatamente como ele está escrito, mas você explicar aquele texto de acordo com o que você compreende. Né? Parafrasear é uma forma importante de você aprender o texto, interpretar aquele texto. Né? Parafrasear, para mim, é uma das formas mais eficientes de aprender a palavra, sabe? Porque quando você explica aquele texto com suas palavras, você está ensinando para você mesmo, certo? É uma forma de você transmitir aquela mensagem de uma forma diferente, mas interpretação com as suas palavras, sabe? É totalmente diferente, sabe? E é muito útil para sua mente quando você transmite a mensagem para outra pessoa de acordo com as suas palavras, porque a sua mente ela começa a ser exercitada para você fazer isso cada vez de forma mais natural possível, certo? Então, é uma ferramenta muito, muito útil para compreender os textos que a gente começa a ler, certo? Ela também diz que uma forma de interpretação é consultando o comentário. Quando a gente consulta o comentário, é procurar investir esforços para compreender por si mesma e depois, quando você já tem entendimento daquele texto, você buscar referências diferentes. Lembrando que você pode encontrar discordâncias, concordâncias, e o que vai diferenciar é perguntar a si mesma qual interpretação se encaixa melhor naquilo que você mesma deduziu nos seus esforços de estudo. Por isso que é importante você fazer o seu estudo individual. Porque quando você lê um comentário de A, B, C, talvez você se torne muito influenciável por aqueles textos. Se você não lê o texto antes, você já começa predisposta a aceitar aquela pessoa A, B ou C falou sobre o texto. Né? Então, quando você já faz uma interpretação prévia daquele texto, o que vir, né, os outros comentários que virem sobre o texto, é para acrescentar na sua interpretação. E aí vai haver discordâncias de alguns textos, e aí você vai direcionar exatamente para o que você estudou primeiro, né? O que faz sentido para você, né? No caso da palavra, você vai entender o que aquela palavra está falando e você vai poder discernir o que cada um está falando. Olha, isso aqui realmente eu li e eu compreendi muito semelhante com o que a pessoa A falou. A pessoa B eu não compreendi dessa forma, entende? Então, a interpretação é o seu momento, aquele momento seu, você e Deus, você e a palavra de Deus lá, debruçado, fazendo referência cruzada, parafraseando com as suas palavras, e depois você vai consultar um comentário, se necessário, entendeu? Então, a autora ela traz essas ferramentas úteis para a gente ir utilizando na interpretação do texto. E o terceiro ponto é a aplicação, né? É como esse texto deve me transformar.
E aí tem 3 subperguntas dentro da aplicação. Eu tenho 3 perguntas que a autora diz: o que essa passagem me ensina sobre Deus? Como esse aspecto do caráter de Deus transforma minha visão do eu? E o que eu devo fazer em resposta a isso? Devemos nos lembrar de que as perguntas centradas em Deus devem sempre ser nosso ponto de partida. Elas nunca devem ser uma consideração posterior. Então, essas perguntas de aplicação, elas servem de base para a oração, para o encerramento, para as perguntas em reunião com outras mulheres, a discussão, né? Quando você levanta uma pergunta e você coloca na sua roda de conversa, essa pergunta ela gera informação importante, né? Ela gera conhecimento, perspectivas diferentes de outras mulheres. Então é muito útil quando você levanta perguntas, né? E o livro ele fala que todo exemplo ele tem seus limites, né? Que as suas perguntas, tem em mente que, segundo a autora, se você estiver estudando um livro extenso, as anotações sobre o texto podem ser menos frequentes do que aquelas no exemplo de Tiago. Isso tá tudo bem, né? Mas o mais importante é, se você se sentir frustrada, e lembre-se que o seu trabalho como estudante é continuar avançando com as ferramentas disponíveis. Aqui a autora ela traz inúmeras ferramentas para a gente usar no nosso estudo, mas vai chegar momentos que a gente pode se sentir frustrada com o estudo e tá tudo bem. A gente pode utilizar outras ferramentas disponíveis para a gente continuar compreendendo aquele estudo, aquele texto, né? A gente pode se sentir frustrada, a gente pode parar um dia, e no outro dia a gente recomeçar aquele texto e tá tudo bem. O importante é irmos na direção correta do conhecimento da palavra de Deus. Tudo bem? Então, lute continuamente para ter seu próprio contato pessoal com o texto, antes de olhar outros recursos em busca de ajuda. Então, Tiago, ele exortaria a continuar pedindo por sabedoria, confiando que a receberá do Senhor, lembrando que os seus esforços são a longo prazo. Perseverança é algo verdadeiramente maravilhoso no estudante, né? É algo interessante quando ela fala isso, porque a perseverança ela é muito individual de pessoa para pessoa, né? Minha perseverança talvez é diferente de muitas de vocês, a de vocês é diferente. Então, cada um persevera de uma forma diferente, né? Talvez eu compreenda o texto em 5 dias e outras compreendam em 3 meses, outras em 2 semanas. Isso o que a autora está falando aqui é não desistir, é você perseverar até o fim, né? Pode demorar o tempo que for, a gente às vezes pode se sentir frustrada, as provações do nosso dia podem não permitir a gente continuar aquele estudo diariamente. Eu posso começar e muitas vezes demorar 2 dias e aí eu me sentir frustrada, querer desistir, mas ela tá recomendando aqui, não desistam. Perseverem, a perseverança, né? Às vezes nosso dia a dia é muito corrido, às vezes doença de família, nós mesmos ficamos doentes muitas vezes, né? E a gente tem que parar um pouco, se cuidar e voltar. E isso é necessário, mas a importância da perseverança é você perseverar até o fim, até terminar, certo? O mais importante, lembre-se, ir na direção correta. É você buscar o conhecimento de Deus. Isso pode demorar? Sim, mas o importante é a direção que você está indo. Tudo bem? A autora, no final do capítulo 8, ela destaca a diferença entre uma estudante cuidadosa e uma professora cuidadosa, certo? É diferença por quê? Porque ela já puxa o gancho para o capítulo 9. O capítulo 9, ele fala do auxílio para professoras, que é o auxílio justamente para buscar ensinar. Tudo que a gente aprendeu aqui, Mulheres da Palavra, desse livro, foi para o capítulo 9 ela falar com as professoras. A gente utiliza o texto base do capítulo 9, o 2 Timóteo 2,15, que ela já nos traz a informação de apresentarmos a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar,
que maneja bem a palavra de Deus. Por quê? Porque no capítulo 8, ela diz assim, olha, uma coisa é ser estudante, usando 5 P's para nortear seu estudo. Outra coisa é ser uma professora cuidadosa, guiando as suas alunas para aprender e implementar os 5 P. Se você é professora, eu lhe oferecerei alguma ajuda. E o capítulo 9, ela já traz esse texto base para nos dirigir e nos exortar, mostrando, olha, a informação de ser professora, ela te traz uma cobrança maior, né? Nós temos que levar isso com muito cuidado, porque a profissão de professora, principalmente da palavra de Deus, ela nos traz responsabilidades maiores. Quando nós transmitimos a palavra de Deus, nós estamos falando em nome do Senhor. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Então, é completamente diferente de você estudar a palavra e você transmitir essa palavra para outras pessoas, né? E ela vai explicar nesse capítulo 9, né? Que é muito interessante também. O capítulo 9, que é auxílio para professoras, nos traz a própria autora explicando. Ela já começa o capítulo falando que ela como membro de grupos, ela é uma pessoa horrível. E ela traz uma experiência sobre isso, né? Traz uma experiência dizendo principalmente que quem vive no início dos seus pequenos grupos sabe o quanto difícil é, e ela sentia uma dificuldade muito grande quando ela pertencia em grupos, de encarar as pessoas, né? Ela cita as experiências dela em grupo. E as observações das pessoas, né? Às vezes ela não sabia se expressar corretamente, ela tinha muita dificuldade de encarar, porque ela achava que se a professora encarasse ela teria que responder, às vezes ela não saberia responder. Então ela traz esses questionamentos e as experiências pessoais dela no início do capítulo 9. Mas o mais importante, ela traz todas essas informações das experiências dela, porque houve uma pessoa, né, que disse que ela tinha o dom do ensino. E ela nos traz essa informação como uma forma de nos policiarmos, né? Nós nos observarmos como pessoas e dizendo, olha, se outras pessoas lhe disserem que você tem um dom no ensino, talvez você possa ser um péssimo membro de grupo. Mas você pode ser uma pessoa propensa a ensinar. Você pode ser muito útil no ensino, né? Você pode ter essa predisposição do ensino e falar. E é importante que mulheres ensinem mulheres e que façam isso com excelência. Creio que isso seja importante por algumas razões. E ela traz isso no capítulo 9. Por que é tão importante mulheres ensinando mulheres? Primeiro, por que mulheres precisam de professoras mulheres? Primeiro lugar, o exemplo de mulheres professoras. Por que nós precisamos de um exemplo? A autora diz assim: quando uma mulher vê alguém que se parece com ela e que dá a impressão de ensinar a Bíblia com paixão e inteligência, começa a reconhecer que também pode amar a Deus com sua mente. Então é possível, né, você buscar uma inspiração, um exemplo de inspiração diante de outra mulher. Então você imagina, nossa, ela é mulher, ela tem as suas dificuldades, ela tem as suas limitações, mas ela consegue falar minimamente a palavra de Deus, ela consegue explicar, ela põe dúvida. E é uma forma de inspiração, né? Muitas vezes vocês, mulheres, têm pessoas que lhe inspiram a continuar, que vocês gostam de ouvir essas mulheres falando e lhe trazem inspiração, lhe trazem energia, força para continuar, sabe? Você vê muitos testemunhos de mulheres e você observa, nossa, é possível, ela conseguiu, então é possível que eu também consiga, sabe? E ver mulheres professoras lhe traz inspiração para você dizer, nossa, eu sou capaz, é possível, né? Se você ouvir, como a própria autora falou, né? Ela ouviu, pessoas falaram para ela que ela era uma pessoa
equipada para ensinar, mas ela se sentia uma pessoa péssima para ser membro de grupo. Então observem, né? Ouçam, né, muitas vezes o que as pessoas veem de vocês, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? E a questão de ter um exemplo de mulheres professoras é importante para a gente conseguir perceber certas coisas, né? Conseguir perceber na nossa própria vida de experiências que talvez homens não consigam ver da mesma perspectiva, né? Não conseguem viver da mesma forma. E a gente busca inspiração nas mulheres justamente por causa disso, né? Porque nós somos possíveis e nós nos compreendemos muito bem, né? Nós nos entendemos muito bem, certo? Segundo passo é a perspectiva das professoras mulheres, né? A autora diz assim: uma professora também extrairá verdades diferentes daquelas que um professor poderia extrair de um texto. Isso não quer dizer que ela feminizará um texto, mas que ela enfatizará aquele elemento no texto que destaca o papel das mulheres na história da redenção, ou que falará de questões relacionadas aos pecados que as mulheres geralmente enfrentam, certo? É justamente o que aquela perspectiva, aquele detalhe que só mulher consegue observar. Sabemos que nós somos muito detalhistas, nós observamos várias coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto homens, eles têm alguns aspectos limitados, a mulher ela consegue ir mais além, né? E quando nós olhamos para o texto e falamos com mulheres, nós conseguimos pegar aqueles detalhes que, se eu colocar como exemplo, outra mulher vai compreender muito mais fácil, né? Então, é nessa perspectiva que a autora traz professoras mulheres para explicar, porque alguns pontos nós vamos conseguir transmitir de uma forma diferente, dando exemplos da nossa vida, do nosso cotidiano para outras mulheres que vão se identificar da mesma forma que a gente, sabe? Então, é um detalhe importante, né? Que você se ache representada naquela mulher, sabe? Aquela mulher, ela passou pela mesma coisa que eu, ela me entende, ela sabe o que eu tô falando. Não é besteira, não é só um sentimento, não é só depressão. Ai, não uma coisa pequena, sabe? É real. É real. E aquela mulher passou por isso e ela sabe o que eu tô sentindo, sabe? Ela sabe o quão importante isso é pra mim. É diferente de você falar com uma pessoa que muitas vezes não entende, né? Não passou por isso, sabe? E nós mulheres nos identificamos muito com isso, né? O nosso próprio grupo de leitura, ele traz essa perspectiva pra gente, né? Tem muitos livros que, que o canal Graça e Agrado ele traz voltado para a mulher justamente por causa disso, para nos fazer compreender uma outra, para a gente poder se entender e se encontrar naquele lugar, naquele texto bíblico, certo? Então é importante ter uma perspectiva de mulheres no estudo com professoras mulheres. É muito importante essa perspectiva, tá bom? E o terceiro lugar é a autoridade das professoras mulheres, né? Uma mulher, ela pode dizer a outra mulher para parar de idolatrar o seu cônjuge, os seus filhos, de uma maneira que um homem não consegue fazer, né? Então, por todos os meios, pergunte a si mesma se o Senhor está chamando para ensinar. A igreja de mulheres ensinando mulheres. Então, olha a importância do testemunho, né? Olha a importância de uma mulher explicar para outra mulher o que ela já sentiu, né? De ela poder dizer com autoridade, olha, não idolatre seu marido, seus filhos, porque nós mulheres sabemos que isso acontece. Sabemos que isso muitas vezes é imperceptível, a gente precisa de outras mulheres para nos direcionar, né? E a autoridade de uma mulher que já passou por aquilo, que já viveu e exortar outra mulher, muitas vezes isso acontece quando a gente é orientada por mulheres mais velhas, né? Mulheres casadas que são referência para mulheres solteiras e elas buscam auxílio, buscam os conselhos, buscam orientação e essas mulheres elas já passaram por isso, elas já passaram por aquele caminho, elas podem te direcionar e podem dizer, olha, isso aqui não é bom, isso aqui não agrada a Deus, olha, esse momento aqui você
talvez esteja vendo de uma forma errada, a palavra de Deus diz de outra forma. Então, a autoridade da mulher é muito importante dentro da igreja. E a autora diz, olha, a igreja precisa de mulheres ensinando mulheres. E se a resposta for sim, reúna um grupo e comece a ensinar, mas faça isso com cuidado. O livro de Tiago nos adverte a não entrarmos na área de ensino de forma leviana, mas a considerarmos o fato de que aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor. Lembra lá do início do capítulo? Quando ela fala do livro 2 Timóteo 2,15? Né? Porque apresentai-vos a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra de Deus. Ou seja, nós seremos cobradas. Tudo que nós ensinarmos, seremos julgadas com mais rigor. Por isso que a autora ela se dedicou um capítulo exclusivo para as professoras, direcionado para as professoras, que é diferente da estudante. Totalmente diferente, porque a professora ela vai ser cobrada, vai ser julgada com mais rigor, porque nós estamos transmitindo a palavra de Deus para outras mulheres. Nós precisamos encarar isso de uma forma fidedigna, fiel, real, verdade, sabe? Com uma forma de não confundir. Muitas vezes a gente observa muitas pessoas que falam muito bem em público, certo? É uma oradora muito bonita, uma oradora boa, ela tem uma conversa boa, né? Ela fala bem, mas ela é diferente de uma professora, porque a oradora ela faz fãs, né? Existe uma certa idolatria naquela oradora, né? E a professora ela faz discípulos. Olha isso, né? É muita diferença, né? A autora ela fala assim: quando desempenhamos o papel de professoras de forma leviana, quando elevamos as ferramentas de uma oradora acima das de uma professora, é contar histórias, é trazer humor, sabe? Mais do que qualquer pessoa, certo? Mas o mais importante é a mensagem. Você pode estar usando desses artifícios, mas o principal é a palavra de Deus. Ela é o foco. A professora ela tem que ter esse diferencial, certo? Não trazer a perspectiva daquela realidade para você, né? Mas trazer para a palavra de Deus é o mais importante. Por isso que a diferença da professora é faz discípulos. E a oradora, ela faz fãs. Os fãs, eles adoram a pessoa. A professora, ela faz discípulos porque ela ensina a palavra de Deus, certo? Então, é muito interessante isso, né? Quando a oradora passa por cima da professora, né? Quando ela é mais oradora do que professora, e aí tem que se tomar muito cuidado com isso, né? Porque você deixa a pessoa ser representada e coloca a palavra em segundo lugar, e é exatamente o contrário, certo? Olha o que a autora fala também. O ideal é que uma professora talentosa também seja uma oradora talentosa. Mas se eu tiver de escolher entre uma das duas, eu escolho a professora. A professora lutará pelo conhecimento bíblico. Isso, quando é professora, nos prepara com diligência para estruturarmos com sabedoria e responsabilidade, que é totalmente diferente da oratória, né? Da oradora bonita, pública, fala bem, mas a professora ela tem essa responsabilidade de ensinar com diligência e cuidado da palavra de Deus, certo? O que seria essa diligência, né? Que a própria autora fala. No texto ela diz assim: então eu ensino para aprender. O fato de saber que minhas alunas precisam que eu aprenda bem me ajuda a me preparar cuidadosamente. O preparo cuidadoso começa quando ponho os 5 P's em prática. E na hora certa, destilo as partes mais importantes do meu próprio tempo de estudo para minhas alunas. Então, observe, a diligência é o cuidado com aquele texto, o cuidado que você vai se dedicar àquele texto para ensinar outras pessoas, né? O preparo, né? O cuidado daquele texto, com os detalhes, com as perguntas que você vai trazer, os pontos, né? Os estudos, e ela traz justamente tudo que ela ensinou pra gente nesse livro, que é mostrar os 5 P's.
de como nós podemos fazer um estudo diligente da palavra. É utilizar os 5 P's no estudo. E aí, ela já trouxe o nosso roteirinho, né? Sabe? Como se fosse um roteiro para o nosso estudo. É uma forma dela demonstrar, olha, vocês que querem ser professoras, que têm o hábil para ensinar, têm a forma de ensinar, eu vou lhe mostrar uma forma correta, mas tenham cuidado, vocês precisam ter diligência, vocês precisam ter o cuidado de aprender e se dedicar àquele texto antes de transmitir a mensagem para as pessoas, sabe? Além de preparar com diligência, ela fala também da sabedoria. A professora organiza não apenas a informação de um modo que seja acessível, mas também a forma como essa informação será entregue. E a questão da sabedoria é a forma que você escolhe estruturar o seu estudo vai influenciar profundamente no texto, certo? Mas isso depende muito da estrutura que você está incluído, né? Do grupo. Se o grupo for grande, você pode estruturar num ambiente familiar, numa reunião de escola, no trabalho, uma reunião de mulheres. Você pode estruturar e misturar com alguns tópicos, como as discussões sobre o texto, perguntas. Lembra das perguntas quanto são importantes e levantam informações importantes? Discussões, pedidos de oração, quebra-gelo, são questões de ser mais flexível e precisa ser planejado com sabedoria, sabe? Você precisa fazer isso de uma forma que edifique a palavra que você vai trazer, sabe? Já trazendo, criando aquele ambiente, já preparando para a mensagem que você vai trazer para aquele momento, tá bom? Ela fala também dos pensamentos sobre a tarefa de casa. Ela fala assim nesse tópico: você pode começar simplesmente pedindo às mulheres de seu grupo que leiam o texto várias vezes e façam anotações. Você poderia enviar por e-mail uma lista de 3 ou 4 perguntas de interpretação e aplicação para que elas considerem antes da reunião, né? A importância de estruturar a sua tarefa e o seu ensino de tal maneira que vocês honrem o processo de aprendizagem, né? Essas tarefas elas exigem da professora, pense como uma aluna, sabe? Como você está lendo aquele texto que você vai aplicar, muitas vezes nos seus grupos pequenos, numa reunião familiar, no trabalho, na escola. Essas tarefas, quando você já começa a preparar seu estudo, você tem que pensar como aluna, numa dúvida da aluna, numa coisa que você questionaria, né? Se você estivesse vendo pela primeira vez. Então, essas tarefas, elas trazem perguntas importantes que você pode colocar no momento que você dá o estudo, sabe? São dúvidas que podem trazer questionamentos importantes e informações que o grupo ele se interaja, né? Que juntos eles tragam informações pertinentes. E vocês ficariam surpreendidas com muitas informações que seriam trazidas desses textos, certo? Outro tópico que a autora traz é ensine com responsabilidade. Ensinar uma passagem para quem já estudou exige muito mais do que ensiná-la a quem não estudou. Saber que elas pensarão de modo crítico em relação ao meu ensino me faz ter a responsabilidade de evitar 7 armadilhas comuns no ensino. E ela traz algumas armadilhas, eu vou citar algumas para vocês, para que a gente possa compreender o quão é a responsabilidade, a necessidade de nós estudarmos e nos dedicarmos ao ensinar a palavra. Lembre-se que nós seremos julgadas com muito mais rigor do Senhor quando transmitimos a palavra de Deus, certo? Mas isso não é para nos causar medo, mas é para nos responsabilizarmos, porque nós somos temos que nos sentir gratas por sermos usadas como ferramentas nas mãos do Senhor, certo? E essas armadilhas servem para nos alertar de como podemos direcionar o nosso estudo com a palavra de Deus, certo? É um privilégio
falar da palavra de Deus, é um privilégio você transmitir a palavra de Deus. Só o fato de você pegar um texto, compreender aquele texto, já é um privilégio. Porque você está se tornando uma estudante ávida da palavra de Deus. E se você tiver o dom do ensino, como a autora diz no seu texto, e você transmitir a palavra para outras mulheres, fazer um grupo de estudo para mulheres, como nós estamos fazendo aqui, é edificante, você aprende muito, né? Você transmite a palavra de Deus e você se deixa ser usada como ferramenta nas mãos do Senhor. Nossa, é incrível. A experiência que eu estou vivendo aqui, né, a oportunidade que me foi dada aqui é um presente de Deus, né? Porque eu estou sendo usada como uma ferramenta nas mãos do Senhor. E é uma bênção, certo, mulheres? É uma bênção vocês serem usadas como ferramentas de Deus para edificar outras mulheres. É uma bênção você se deixar ser usada por Deus. Além do que você já é uma estudante da palavra de Deus, você transmitir essa palavra a outras mulheres é uma bênção, né? Porque afinal é Deus que nos dá essa graça, certo? Abrindo um parêntese. Então vamos lá, ensine com responsabilidade. Ela nos traz algumas armadilhas que nós devemos evitar quando nós ensinamos a palavra de Deus. Por exemplo, pular para cá e para lá, né? Alguma vez você já sentou para ouvir um ensino sobre um texto base só para ouvir a professora ler a passagem rapidamente antes de gastar 40 minutos pulando de passagem em passagem por toda a Bíblia, né? É bem desgastante quando isso acontece, a autora diz, né? Que você acaba se desgastando muito e se dedicando pouco a um texto, certo? A autora ela fala assim: um bom ensino envolverá necessariamente o uso de referências cruzadas, mas não é um prejuízo do texto principal. Nós, professoras, somos propensas a divagar, particularmente quando o nosso texto principal é difícil. Mas isso não deve nos desencorajar, pelo contrário. Devemos focar, se nós temos dificuldade em um texto específico, nós devemos focar naquele texto, compreendermos de uma forma mais eficaz e não transferirmos para outro texto em busca de algo mais fácil, né? Muitas vezes a gente pode se sentir frustrada, como a própria autora falou. É frustrante muitas vezes quando a gente encontra um texto que a gente não compreende assim, de antemão, né? Mas ela nos encoraja a estudarmos e compreendermos mais o texto para evitarmos ficarmos mudando lado a lado, certo? O tópico 2, ele fala de feminizar o texto. A autora lá atrás, olha, toda vez que tomamos uma passagem que tem como objetivo ensinar pessoas e a ensinamos como se fosse voltada especificamente para mulheres, corremos o risco de feminizar o texto, né? Isso é um perigo porque nos direciona mulheres como se todo o texto bíblico falasse apenas de mulheres. Isso é perigoso, porque a Bíblia é um livro sobre Deus, né? E é escrito por pessoas, não especificamente mulheres. Nós utilizamos aquele texto base muitas vezes para orientar mulheres de acordo com cada texto da Bíblia. Mas podemos extrair muitas aplicações dos textos, mas não precisamos trazer mulheres para tudo, sabe? Não sei se vocês compreendem exatamente isso, mas trazendo o livro de Ruth, por exemplo, o livro de Ruth, ele não é um livro sobre mulheres, ele é para mulheres, do mesmo modo que o livro de Judas não é para homens. Não é sobre homens, é para homens, né? Trazendo um livro, se for comparar o livro de Ruth com o livro de Judas, né? Então, o livro de Ruth, ele não pode ser só visto para mulheres. O livro de Ruth, ele fala sobre mulher, então ele só pode ser aplicado no estudo bíblico de mulheres. Não, pelo contrário, ele é edificante para homens também. Pode ser muitas coisas aplicadas na vida de Ruth, pode ser aplicada, explicada para a igreja, para os homens, para as crianças, sabe? Não é só para mulheres, certo?
é sobre mulheres, certo? E no caso de Judas, não é um livro sobre homens, é para homens, certo? No caso de Ruth, não é um livro sobre mulheres, é para mulheres. Da mesma forma que o livro de Esther, né, traz o texto de Esther, fala e nos edifica muito, né, a história de Esther, mas não é sobre mulheres, é para mulheres. Né? O próprio Jesus ele nos traz vários ensinos extraordinários e ele não é só para homens, né? Ele não é só sobre homens, ele também é para homens, para mulheres, para crianças, certo? Então a autora ela traz esse cuidado que nós devemos ter com feminizar o texto inteiro, todo o texto que a gente pegar, né? É um cuidado que nós devemos ter também, certo? Outra é a questão de ceder às emoções, né? Não sei se vocês já viram algo semelhante, mas quando nós utilizamos as emoções com o propósito de criar uma expectativa, uma experiência compartilhada, pode ser que a gente conte uma piada ou conte uma história muito triste para arrancar lágrimas, né, da igreja, daquelas pessoas que estão ali. Mas por quê? Porque funciona, né? A gente observa muitas vezes que isso acontece. Mas o nosso cuidado deve ser exaltar a Deus, né? Exaltar o Deus da Bíblia. E não desenvolver um culto de personalidade, um culto sobre mim, sobre a minha história, né? Sobre tudo que eu vivi ali, não é sobre Deus. O cuidado, e é uma linha muito tênue, é muito próximo, né? Quando você utiliza esse artifício. Por isso que ela pede que nós tenhamos cuidado com esse tipo de armadilha, né? As emoções, né? Nós somos mulheres, nós somos cheias de emoções, né? Nós nos emocionamos mesmo, choramos, né? Temos empatia por muitas histórias, né? Principalmente quando nós vivemos a história ali, muito parecida com aquela pessoa que está contando. Mas a gente tem que tomar cuidado, como professoras, temos que tomar cuidado para que Deus seja o centro, né? Deus seja o centro daquela história, né? Por causa de Deus que fez tudo aquilo ali. Olha, aconteceu comigo, mas é Deus, foi Deus que fez isso, sabe? Então a autora ela pede que nós tenhamos um certo cuidado, né? Com esse tipo de coisa, né? A questão das emoções. Nós mulheres somos muito propensas às emoções, mais do que os homens, muito mais. Né? Nós somos cheias de emoções, nós somos um balde de tinta cheio de emoções. Mas devemos ter cuidado com esse tipo de armadilha, como professoras. Temos também a questão da sobrecarga de ensino. A autora ela diz assim, ó, a maioria das pessoas ela não gosta de beber de uma mangueira de incêndio. Então, embora não haja problemas em ter mais anotações do que você conseguiria ensinar, é importante que você tenha um plano de contingência sobre o que poderá cortar caso o tempo seja curto. Nós professoras, a gente tem essa dificuldade, né, de achar tudo importante, a gente quer colocar tudo importante, às vezes a gente tem 20 minutos, 15 minutos. Eu mesma estou limitada aos tempos aqui, estou minimizando o máximo aqui para vocês, mas a gente precisa, por mais conhecimento, informações que a gente tem, a gente precisa otimizar aquele ensino de uma forma rápida para que comporte aquele tempo disponível, certo? Às vezes a gente tem muita informação e pouco tempo. Então, isso é um problema porque você acaba gerando frustração para você mesma, que você não acaba transmitindo tudo que você precisa. E para a pessoa que também tá te ouvindo, ela precisa compreender o fio da meada, sabe? Os tópicos que estão sendo contados ali, o porquê que eles estão sendo contados, qual é a sequência. Precisa ter uma lógica, né? Se você ficar focada só num tópico, talvez você não consiga transmitir as outras informações que você tem para trazer daquele texto, daquela passagem bíblica.
Por isso a importância de você otimizar seu tempo, né? Procurar um texto-chave, um versículo, e dependendo do tempo você trabalhar naquele versículo, sabe? É importante e simples, né? Outro ponto que a autora traz é bancar a especialista. Nós precisamos ser honestas com as nossas limitações. Nós não sabemos tudo e que bom que a gente não sabe tudo, né? E a importância de você compartilhar. E eu tenho certeza que tem muitas coisas que vocês sabem que eu não sei, tem muita coisa que eu sei que vocês não sabem. Então, transmitir como professora, nós somos só um canal do conhecimento, né? É uma forma de compartilhar o conhecimento com vocês, mas vocês também têm muito conhecimento para me dar, né? Para trazer para esse canal. São informações riquíssimas e preciosas, né? Talvez muitas mulheres que estão escutando esse estudo de hoje são propensas a ensinar, sabe? São ótimas em transmitir a mensagem, em explicar. São ótimas professoras, né? Mas isso não quer dizer que nós sabemos tudo, né? Nós não sabemos tudo. Pelo contrário, né? E isso é bom, porque isso traz uma certa tranquilidade para a pessoa que está te ouvindo, sabe? As alunas elas se sentem mais confortáveis porque nós não somos o centro do conhecimento, principalmente nessa era digital que nós vivemos, né? Nós vivemos numa era em que o conhecimento ele não cabe, né, dentro de nós, né? O conhecimento ele está girando, enquanto eu estou falando aqui com vocês, o conhecimento ele está se aperfeiçoando, ele está sendo criado, ele está sendo gerado, ele está aumentando, sabe? Então, nós não somos especialistas, né, em determinado tema. Pelo contrário, a gente está aqui como um canal, uma ferramenta. Lembra? Nós somos uma ferramenta nas mãos do Senhor, né? Nós estamos aqui para transmitir a mensagem dele e compartilhar esse momento com vocês, certo? E muitas vezes a autora ela fala, olha, se você não sabe a informação, muitas vezes a pergunta vem e a professora pode se sentir frustrada em não responder, mas tá tudo bem se você falar que não sabe. Ah, olha, eu não sei, mas vou pesquisar e próximo encontro, próximo reunião eu trago aí para você, sabe? Ou então, olha, que bom, é uma informação que seria bom a gente compartilhar todas juntas. Vamos aqui pesquisar, vamos conhecer mais, vamos procurar, sabe? É ótimo quando você traz a mensagem e você transmite a mensagem, traz a mensagem, mas você também recebe muita coisa, né? Você recebe muita informação, você não sai de lá apenas transmitindo a mensagem, você também recebe a mensagem, sabe? É o momento de compartilhar, o momento de você ali tá só como uma mediadora da informação, né? Ou uma outra irmã pode compartilhar algo que ela aprendeu, né? Lendo a palavra de Deus, lendo aquele texto, lembra das perguntas, dos questionamentos que você levou, né? Muitas vezes a gente leva questionamentos, perguntas antes de fazer o estudo. Então, essas coisas as próprias mulheres podem trazer pra gente no dia da reunião. E isso é riquíssimo, né? Riquíssimo, certo? Então, essas são só algumas armadilhas que a autora traz para a gente poder ficar atenta, sabe? Ficar esperta para direcionar melhor o nosso estudo, certo? E ela traz uma pergunta dentro desse capítulo. Ela diz: por que ensinar com os 5 P's é libertador? E ela diz assim, ó: embora ensinar seja um trabalho difícil, usar um método como os 5 P's torna essa carga consideravelmente mais leve. A beleza de usar os 5 P's está no fato de que isso livra a professora de decidir sobre quais temas abordar, sabe? Aqui ela já trouxe um direcionamento pra gente. Ela já trouxe, olha, qual texto você vai trabalhar? É 1 Tiago? É um livro pequeno? É um versículo? Então você já começa com os 5 P's, sabe? Ela já deu todo o direcionamento pra gente. Então o ensino, assim como outros chamados, com certeza não é fácil. Mas se o Senhor a equiparou para fazer isso, você pode confiar que Ele a suprirá com os recursos necessários. Gente, isso aqui é o mais importante, né? Tudo que a gente fizer é Deus que capacita. A gente nós não somos capazes de nada, né? Ele nos fez
muitas vezes a gente não entende, né? A gente não se vê naquele lugar, né, de professora, mas ele nos capacita para